Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debo Ensina, que é o programa onde eu venho ensinar vocês curiosidades, dicas, correções, coisas novas, tudo que possa realmente ajudar vocês a melhorar no balé de vocês. Eu sou a professora Débora e hoje a gente vai falar um pouco sobre posições de corpo. Esse vai ser mais um dicionário de balé, onde vai falar sobre posições de corpo. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi um pedido, na verdade, depois que eu soltei o vídeo da semana passada, eu recebi um pedido pedindo para que eu fizesse um vídeo sobre isso e que eu explicasse, por exemplo, como a gente consegue diferenciar as posições de arabesque. E as posições de arabesque, né, a gente chama de primeiro, segundo, terceiro, quarto, dependendo da metodologia, depende dessas posições de corpo. Então, primeiro, para a gente falar sobre posições de corpo, eu preciso primeiro ensinar vocês quais são os pontos da sala. Depois a gente vai partir para quais são as posições do corpo em relação a esses pontos da sala. E por fim, eu vou falar para vocês como isso influencia na numeração, na denominação de cada um dos arabesques, que é um exemplo de por que a gente tem que entender como a gente faz as posições do corpo, né, em relação aos pontos da sala, por que isso é importante. Eu vou fazer também uma comparação entre os métodos inglês, que é o Royal, e o russo, que é a Vaganova, porque tem algumas coisas dentro das coisas que a gente vai falar aqui hoje que variam entre essas duas metodologias. Então, como são as duas metodologias que eu sei mais, que eu conheço melhor, eu achei que era legal trazer também uma comparação para vocês. Eu espero que não fique muito confuso, tá? Grande parte é igual, o que vai mudar mesmo são os pontos da sala e os nomes dos arabesques, mas as posições de corpo continuam a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai falar são os pontos da sala. O que são? A gente enumera paredes e cantos, né, diagonais, de onde a gente está dançando, para que a gente tenha uma melhor orientação de como a gente está dançando, de onde virar, para onde virar. E isso vai orientar a gente depois a colocar o nosso corpo da forma certa, conforme o que o passo pedir pra gente. Então, se você está numa sala de balé, ou se você está na sua casa, ou se você está no palco, ou se você está em qualquer outro lugar, sempre vai ter uma marcação de pontos da sala que é para te fazer orientar, para que você não fique perdida, para que você saiba o que é frente, o que é costas, o que são os lados, quais são as diagonais, para você saber direitinho como está acontecendo. Essa marcação, ela varia, por exemplo, como eu falei, do método inglês para o método russo. Qual que é essa diferença? Para o método inglês, que eu vou explicar primeiro, a gente primeiro enumera as paredes, para só depois enumerar as diagonais, enumerar os cantos. Então, por exemplo, a gente está aqui no lugar de 4 paredes. Então, sempre à minha frente, e isso independe de qualquer um dos métodos, tá? Sempre à minha frente, onde está o meu público, onde está o meu espelho, geralmente, que é onde eu fico de frente, vai ser o meu ponto 1. Isso se aplica para os dois métodos. Só que para Royal, por exemplo, para o método inglês, a gente vai começar enumerando só as paredes. Então, a minha parede da frente vai ser a minha parede 1. A minha parede da minha direita vai ser a minha parede 2. A parede que está atrás de mim vai ser a minha parede 3. E a parede que está à minha esquerda é a parede 4. A gente sempre roda no sentido horário, tudo bem? Sempre no sentido horário. Então, a parede da minha frente é 1, a parede da minha direita é 2, a parede da minha esquerda, de trás de mim, desculpa, é a 3 e a parede da minha esquerda é 4. Terminei a parede da minha esquerda, que é o número 4, eu vou começar a enumerar as minhas diagonais. Então, eu vou começar com a diagonal que está na minha parede 4 com a minha parede 1, que vai ser o meu canto 5. Depois eu vou pegar o que faz a parede 1 com a parede 2, que vai ser o 6. Depois a parede 2 com a parede 3, que vai ser o 7. E depois a parede 3 com a parede 4, que vai ser o 8. Então, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, e aí cantos 5, 6, 7, 8. Que é diagonal frente, diagonal frente, diagonal trás, diagonal trás. E aí vai ficar assim. Qual que é a diferença, então, da enumeração da Royal para a enumeração da Vaganova, por exemplo, para o russo? É que
A Vaganova não faz distinção se você enumera parede ou diagonal primeiro. Ela vai do que aparecer primeiro. Então ela vai fazer parede, diagonal, parede, diagonal, parede, diagonal, parede, diagonal. Tá? Então ela não faz essas duas voltas. Ela faz uma volta só. E ela vai na ordem certinho. Então a nossa frente, como eu já falei, a nossa frente é sempre o 1. Daí a primeira diagonal vai ser o 2. Depois a minha parede da direita vai ser o 3. A diagonal vai ser o 4, a parede atrás de mim é o 5, a diagonal é o 6, a parede na minha esquerda é o 7 e a diagonal é o 8. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas a frente é sempre 1, onde você tem o seu espelho, onde você tem o seu público, onde você vai ser a sua frente principal. E aí uma curiosidade também que eu trago pra vocês é que eu já recebi algumas perguntas do tipo: Débora, mas como é que fica esses pontos da sala quando eu tô na barra, por exemplo? A gente tem que imaginar como se a gente tivesse esse quadrado de sala, cada um tem o seu, cada um tem um individual. Então a minha diagonal, por exemplo, eu não preciso marcar a diagonal da sala como sendo a minha diagonal. Vocês entendem isso? Então cada pessoa tem o seu próprio quadradinho que carrega consigo esses 8 pontos. Então, quando você sai, quando você está no centro, a gente usa a sala como referência. Mas quando você vai para a barra, por exemplo, se você está de frente para a barra, o seu ponto 1 não vai ser mais o espelho, porque provavelmente você não vai estar de frente para o espelho, você está de frente para a barra. Então a gente meio que roda esse quadrado. E aí o nosso ponto 1 passa a ser a barra, se você está de frente para a barra, por exemplo. Mas se você está de lado para a barra, o lado para qual você está de frente, se você está com a mão esquerda na barra e você está com o lado direito fazendo as coisas, o seu ponto 1 vai passar a ser a frente em que você está. Se você vira para a esquerda, vira o outro lado, entende? Então, esses pontos podem ir mudando de acordo com o que você está fazendo, de acordo com que etapa da aula você está. Mas geralmente quando a gente está no centro da sala, fazendo exercícios de centro, etc., bate uma tandinha no centro, essas coisas, a gente usa mesmo as paredes da sala como referência. Mas essas coisas podem ser levadas para outros cantos, vamos dizer assim. Se você vai para a barra, você pode ter o seu próprio quadradinho, para você se orientar melhor. Agora que a gente entendeu isso, a gente pode partir para o entendimento das posições de corpo em relação a esses pontos da sala. Eu vou me basear basicamente para os 3 pontos que eu tenho na minha frente, que é a diagonal frente, a parede da frente e a outra diagonal da frente, tudo bem? A gente vai basicamente usar esses 3 pontos, que vão ser os pontos 5, 1 e 6 do Royal ou 8, 1 e 2 da Vaganova. Tudo bem? A gente vai sempre se orientar por esses pontos. E por que a gente tem que entender para que ponto a gente está voltado? Porque dependendo de para onde você está com o corpo apontando e do que as suas pernas estão fazendo, a gente está executando uma posição de corpo diferente. Então, por isso que é importante a gente entender para onde a gente está se orientando. A primeira posição de corpo que eu vou conversar com vocês é provavelmente a mais fácil de todas, que é o en face, que quer dizer de face, de frente, que é a mais simples de todas. Por quê? Porque independentemente se a sua perna está na frente, está do lado ou está atrás, a perna de ação que você está trabalhando, vamos supor, sempre que eu estou fazendo um battement tandi. Então, independente se o seu tandi é devant, à la seconde ou derrière, frente, lado ou trás, se o seu corpo está de frente, você sempre estará en face. Ou seja, você está sempre voltado para o ponto 1. Então aqui, por exemplo, eu tô de frente para vocês, que eu tô usando como meu ponto 1, e eu tô com um dégagé devant. Mas como eu tô de frente, aqui não importa se minha perna estivesse na frente, se eu estivesse ao lado, se eu estivesse atrás. Eu tô de frente para vocês conseguem ver meus 2 ombros, meus 2 quadris, e aí essa é a nossa posição de en face.
E se você não estiver entendendo muito bem o que quer dizer esses termos de devant, derrière, à la seconde e coisas desse tipo, que a gente ainda vai falar um pouco mais ao longo desse vídeo, você pode assistir o outro dicionário de balé que eu soltei na semana passada, que eu falo justamente explicando o que são esses termos, como acontecem esses termos. Então, se você não estiver entendendo muito bem, assiste aquele lá primeiro, que eu acho que vai te ajudar um pouquinho também. Tá, agora a gente já sabe qual é o nome da posição de corpo que a gente dá para quando a gente tá de frente, né? Mas eu falei que a gente ia usar também as duas diagonais da frente. Então agora a gente vai começar a explicar como se dão esses termos, o que são os termos de quando o nosso corpo tá virado para as diagonais. O primeiro termo, que no caso é o segundo que a gente está falando aqui hoje, é o termo de croisé. Se você pegar da tradução, quer dizer cruzado. Cruzado o quê? As pernas. Tá, mas vamos com calma. Para você estar numa posição em croisé, a sua perna de ação que está trabalhando, por exemplo, a perna que está fazendo battement tendu, ela precisa estar necessariamente trabalhando devant ou derrière, à frente ou atrás. E o seu corpo precisa estar necessariamente virado para o ponto 5 ou para o ponto 6 da Royal, ou para o ponto 8 ou para o ponto 2 da Vaganova, tudo bem? Para algumas das duas diagonais da frente. E por que é que a gente chama essa posição de croisé? Porque você tem as duas pernas se cruzando. Se cruzando como? Quer dizer que você tem uma perninha parada, você tem uma outra perninha que está na frente dessa. Só que essa perna que está na frente, ela está escondendo um pedaço da outra. Ela está se cruzando com a outra, mas ela está escondendo a sua outra perna. Então você vai ver, quando você estiver na posição de croisé, você vai ver uma perna por inteiro e a outra perna você não vai ver inteira, você vai ver só um pedaço dessa outra perna. Por isso a gente diz que as pernas estão cruzadas. E aí, como a gente falou, a gente pode ter um croisé devant ou um croisé derrière. Como que isso funciona? Quando a gente estiver no croisé devant, a gente pode estar apontando para qualquer uma das diagonais, mas a perna que vai estar trabalhando vai ser a perna da frente. Tudo bem? É a perna que estiver mais à frente. Se você tiver, por exemplo, virado para o ponto 5 da Royal ou para o ponto 8 da Vaganova, que é o mesmo ponto, tudo bem? Que é a diagonal da esquerda, você está com o corpo apontado para lá. Se você estiver com a sua direita na frente, e é ela que está fazendo o battement tendu, dessa forma aqui, você está em croisé, devant. Por quê? Porque você está virado para aquele ponto e a sua perna que está na frente está cruzando, está escondendo a perna de trás. Então aqui, por exemplo, eu estou com a minha perna direita na frente e a minha perna direita está escondendo a minha perna de base, que é a esquerda. Mas eu estou virada para a diagonal e ao mesmo tempo minha perna está apontando para frente. Então eu estou fazendo um battement tendu devant em croisé. Agora, como é que eu faço, por exemplo, nesse mesmo ponto para fazer um croisé derrière? Para eu fazer um croisé derrière, em vez de eu mexer com a perna da frente, eu vou mexer com a perna de trás. Então aqui, por exemplo, eu estou para a mesma direção que eu estava antes, mas agora eu estou trabalhando com a perna de trás. Então, eu estou ainda numa posição de croisé, porque a minha perna de trás continua escondida, mas como eu estou trabalhando também com a perna de trás, isso torna uma posição de croisé derrière. Então, vocês veem que o que define se é croisé devant ou se é croisé derrière não é a perna que se mexe, tudo bem? É só a perna que está na frente e a direção para onde o seu corpo está apontando. Então, se eu estou virada para o ponto 5 ou ponto 8, e eu estou com a direita na frente, eu estou croisé. Se eu estou para o ponto 6 ou para o ponto 2, tanto faz, e eu estou com a esquerda na frente, eu estou em croisé. Independente se é a perna da frente está trabalhando ou se é a perna de trás. Agora, se eu estou numa posição de croisé e a perna da frente está trabalhando, a gente chama de croisé devant. Se eu estou em croisé e a perna de trás é quem está trabalhando, eu chamo de croisé derrière. Independente se eu estou para a diagonal de um lado ou para a diagonal do outro. Se eu tiver com a perna cruzada, eu estou em croisé. E aí o que vai definir se é devant ou derrière é se é a perna da frente que está trabalhando ou a perna de trás.
O mais importante mesmo é que as pernas estejam cruzadas. Débora, mas e se eu estiver para o ponto 5 ou ponto 8, mas eu não estiver com a perna direita na frente, se eu estiver com a perna direita atrás? Aí a gente muda de termo, a gente deixa de estar em croisé e a gente passa a estar em effacé. Effacé, a gente, pela lógica, vai pensar, se croisé é cruzado, então effacé é aberto. Não, aberto é um outro termo que a gente vai explicar em outro vídeo. Mas effacé, na verdade, significa apagado. E eu não sei exatamente por que significa apagado, tá? Por que a gente usa effacé, então? Eu não sei, mas a regra é essa. Mas, vamos supor então de novo que a gente está virado para o ponto 5, para o nosso ponto 8, como vocês preferirem. E em vez de eu estar com a direita na frente, eu estou com a direita atrás. Agora, quando eu fizer um Battement-Tendu, por exemplo, ou fizer algum movimento, em vez de vocês verem uma perna por completo e uma perna parcialmente escondida, vocês vão ver as duas pernas por completo. Vocês têm total visão das duas pernas. Não só uma perna inteira e uma perna meio escondidinha. Vocês vão ter as duas pernas vistas inteiras. Essa é a posição de effacé. E aí a gente pode pensar como se ela fosse realmente ao contrário do croisé. Porque quando eu estava no croisé, quando eu virei de frente para o ponto 5, eu tinha a direita na frente. Quando eu estava de frente para o ponto 6, eu tinha a esquerda. Para o effacé vai ser o contrário. Quando eu estou de frente para o ponto 5, eu vou ter a esquerda na frente. Quando eu estiver virada para o ponto 6, eu vou ter a direita na frente. Para que as minhas duas pernas sejam bem visíveis. E assim como a gente falou para o croisé, o effacé também pode ser denominado por effacé devant ou effacé derrière. Porque, de novo, você só pode estar em uma posição de effacé se sua perna estiver na frente ou atrás. Se as pernas estiverem do lado, a gente muda de nome de posição, tudo bem? Então, primeiro a gente está focando em pernas frente e pernas atrás. Como que eu sei se eu estou em effacé devant? Se eu estiver virada para o ponto 6, por exemplo, o nosso ponto 2, tanto faz. E eu estou com a direita na frente, como eu falei para vocês. Se a minha perna que está trabalhando é a perna da frente, eu estou em effacé devant. Se é a perna de trás que está trabalhando e eu estou em effacé, a gente chama de effacé derrière. Então, por exemplo, aqui eu estou com as minhas duas pernas bem aparentes e com a minha perna da frente trabalhando, fazendo um Battement-Tendu ou um dégagé, por exemplo. Então, aqui eu posso dizer que eu estou fazendo um effacé ou um Battement-Tendu em effacé devant. Mas, se eu troco de posição e eu começo a trabalhar com a perna de trás, como as minhas duas pernas ainda estão super amostras, não tem nenhuma escondida pela outra, e a gente consegue ver bem, e eu estou trabalhando com a perna de trás, eu posso dizer que eu estou fazendo um Battement-Tendu, por exemplo, effacé derrière. Débora, mas e quando a perna tá ao lado, então? O que acontece? Como é que a gente faz, então? Porque só falou quando as pernas estão na frente ou atrás. Mas a gente também trabalha com as pernas ao lado. E aí, como é que faz? Se a gente tiver virada para as diagonais, qualquer uma que seja, mas a gente tá com as pernas ao lado e agora elas não podem estar na frente ou atrás, é só para a direita ou para a esquerda. Se a gente está virada para a diagonal e as minhas pernas estão ao lado, a gente tem uma posição de corpo que a gente chama de écarté. E écarté quer dizer separado. Quer dizer que as suas pernas estão separadas do seu corpo. Separadas ou afastadas. Qualquer um dos dois. E assim como a gente falou para os termos de croisé e para os termos de effacé, a gente também vai ter os termos de écarté, devant e derrière. Como que isso vai acontecer? Se eu estiver virada para qualquer uma das diagonais, tá? E agora independe, qualquer uma das diagonais. E eu tô trabalhando com uma perna que tá apontando para frente, por exemplo, tô virada para o meu ponto 6, para o meu ponto 2. E eu tô trabalhando com essa perna aqui que tá apontando para frente. A gente vai chamar de croisé, de écarté devant. Porque eu tô virada para o meu ponto 6, mas a minha perna vai estar apontando lá para o ponto 5. Ou seja, as pernas estão apontando, o corpo e a perna estão apontando para as diagonais da frente. Então aqui, por exemplo, eu estou com a minha perna em à la seconde, porque ela está ao meu lado,
e o meu corpo está apontado para uma das diagonais. Então, eu posso dizer que, como a minha perna está apontando também para uma diagonal da frente, eu posso dizer que o meu corpo está em écarté devant. Agora, se eu estou com o meu corpo virado para a diagonal da frente e a minha perna está apontando para uma diagonal lá de trás, então, de novo, se eu estou virada para o meu ponto 6 e eu estou com a perna apontada lá para o outro lado, lá para o meu ponto 7, por exemplo, ou o meu ponto 4, eu vou estar num écarté derrière. Então aqui eu tô com o meu corpo apontado para as diagonais da frente, mas a minha perna não está para outra diagonal da frente. A minha perna está para a diagonal lá de trás. Então, como a minha perna está em à la seconde e eu estou com o corpo para a diagonal, esse é um écarté derrière. Então, de novo, se corpo e perna estão apontados para as diagonais da frente, eu tenho um écarté devant, porque eu estou para frente. Se eu estou com o corpo apontado para a diagonal da frente, mas a perna apontando para o diagonal de trás, eu tenho um écarté derrière. Eu sei que parece muito confuso, mas eu tentei separar da forma que ficasse mais lógico para vocês. Então a gente começou falando da posição em que não importa para onde a sua perna está apontando, que é o en face. Se você está de frente, virada para o seu ponto 1, e a sua perna está em qualquer uma das direções, você está en face. Depois, a gente dividiu para os termos em que a gente vai estar virada para as diagonais, mas que a perna só pode ir à frente ou atrás, que vai ser o croisé e o effacé. E a gente vai ter o croisé devant e derrière e o effacé devant e derrière. Aí depois a gente passa pro termo em que a gente está virado para as diagonais, mas que a perna só pode estar para as laterais, só pode estar ao lado do meu corpo, que é o écarté. Então a gente vai ter também écarté devant ou écarté derrière. O écarté a gente sempre vai pensar como se a gente estivesse cruzando as diagonais. E como que isso afeta, por exemplo, os passos que a gente tem no balé? A gente tem alguns passos em que, dependendo da posição em que você coloca o seu corpo, a denominação que você dá para aquele passo muda. Um exemplo deles é o arabesque. E o arabesque ele engloba bem tudo que a gente conseguiu falar aqui hoje das posições de corpo. E é por isso que a gente acaba tendo 1, 2, 3, 4, 5 arabesques diferentes, dependendo da metodologia que você utiliza. Na Royal, a gente só tem 3 arabesques. Na Vaganova, a gente tem 4, mas tem metodologia, que eu não me lembro qual é agora, que chega a ter 5, tudo bem? E aí o que vai mudar, basicamente, são as posições de corpo e os braços que a gente usa. Então, como que fica, por exemplo, os arabesques da Royal? Para os arabesques da Royal, a gente sempre estará numa posição de effacé, ou seja, com as duas pernas bem visíveis, bem abertas. E o que vai mudar de um arabesque para o outro da Royal são os braços. Então, as nossas pernas ficam intactas praticamente não, elas vão ficar intactas. E o que vai mudar para a gente dizer se é primeiro, segundo ou terceiro arabesque são os braços. Então, se eu estiver numa posição em effacé e o meu braço que está à frente no arabesque é o braço do mesmo lado da minha perna de base, a gente diz que na Royal esse é o primeiro arabesque. Agora, ainda em effacé, porque na Royal as pernas não mudam, se eu troco só o braço, e agora eu estou com o braço à frente do lado contrário da minha perna de base, a gente diz que esse é o segundo arabesque da Royal, que eu estou em effacé e o braço é o contrário da perna de base. Mas, ainda em effacé, se eu mostrar os dois braços à frente, a gente vai ter o terceiro arabesque da Royal, em que a gente está em effacé e os dois braços estão à frente. E para Vaganova, como que isso se aplica? Para Vaganova, os dois primeiros arabesques a gente está em effacé, e o que vai mudar do primeiro para o segundo é o braço. Já para o terceiro e o quarto arabesques, a gente está em croisé, e o que vai mudar também são os braços. Então, para Vaganova, a gente vai ter o primeiro arabesque igual ao primeiro arabesque da Royal.
em que eu estou em efacê e que o meu braço que está à frente é o mesmo braço do lado da perna de base. Se eu trocar o braço, mas me mantiver em efacê, a gente vai para o segundo arabesque da Vaganova, que também é igual ao segundo arabesque da Royal, em que o meu braço da frente é ao lado contrário da minha perna de base. Mas, para o terceiro e para o quarto arabesques da Vaganova, eu preciso trocar de perna e trocar de braço. Então, eu vou ficar em croisé, né? Eu tenho uma perna escondendo a outra, e o braço que está à frente é braço contrário do lado da perna que está na base. E para o quarto arabesque, eu mantenho esse croisé, e o que vai mudar é apenas o braço, que vai ficar o mesmo braço do mesmo lado da perna de base, em vez de ser lado contrário. E por que que isso é importante? Por que que a gente tem que aprender essas coisas? Por que que eu resolvi trazer isso para vocês conhecerem? Como eu falei lá no primeiro vídeo do dicionário de balé, o balé é uma língua universal. Por mais que a gente tenha algumas mudanças de nomenclatura, de termos específicos, entre uma metodologia e outra, no geral, o balé é universal. Se eu falar plié, vai ser plié aqui, vai ser plié na China, vai ser plié na Rússia, vai ser plié nos Estados Unidos, vai ser plié onde for, plié vai ser plié. Existem alguns detalhes que realmente mudam de metodologia. Por exemplo, você enumerar quais são os arabesques. Muda. Mas, no geral, arabesque é arabesque. O arabesque que a gente tem é o mesmo no Royal, é o mesmo arabesque do Vaganova. A gente só modifica o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, o que é quarto. Mas arabesque é arabesque. E por que que isso é importante pra gente? Por que que isso é bom pra gente? Porque se a gente vai fazer aula em um lugar diferente, se a gente muda de escola, muda de metodologia, se a gente está viajando, se a gente vai fazer um congresso, se vem um professor convidado dar aula na sua escola ou no festival que você está participando, essas coisas são importantes. Porque na hora que ele falar, que ele te der o comando, você já vai entender o que ele está falando, né? E aí você não vai ficar perdida, não vai perder tempo de aula do professor, não vai atrasar as outras pessoas que estiverem na sala com você. E o seu entendimento fica mais rápido, o comando fica mais direto, fica tudo mais fácil. Por isso que é tão importante a gente entender, né, os comandos que a gente tem realmente dentro do balé. Porque os nomes que a gente tem, eles são em francês. Alguns acabam sendo em inglês, enfim, por uma evolução que a gente teve. Mas a maior parte dos termos vem do francês. Mas a gente não fala francês, a gente fala português. Então, se a gente não entende o que realmente aquele termo quer dizer pra gente, a gente fala, tá, eu sei que croisé acontece assim. Mas você não entendeu realmente o que é aquele termo. No momento que você entende, você consegue aplicar em outros passos, você consegue levar para outras situações, você consegue identificar, né, coisas mais facilmente. E você ganha tempo, você ganha agilidade, você ganha entendimento muito mais rápido. Então, isso é uma ajuda, é um ganho de tempo realmente que a gente acaba tendo por entender esses termozinhos. Outro exemplo, por exemplo, de por que é importante, para quem faz exames da Royal, para quem faz os exames de Vocational da Royal, né, que é Intermediate Foundation, Advanced Foundation, Advanced 1, 2, enfim, e por aí vai. A gente tem uma parte de Free Enchaînement, que a examinadora dita o passo para você, você não sabe o que ela vai pedir. E a primeira coisa que ela faz, quando ela vai te ditar o passo para você, é dizer para onde você começa o passo. Então ela vai falar right foot devant, croisé. Ou right foot devant 2.5. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela quer o pé direito na frente, virada para o ponto 5. O que ela está dizendo? Ela está dizendo croisé. Se ela só falar right foot devant, croisé, você já sabe o que é. Você já sabe para onde você tem que virar. Você não tem que falar, não, pera. Pé direito na frente, virada pro croisé, o que eu tô fazendo, o que é croisé mesmo? E aí a examinadora vai ficar o quê? Brava com você, tá? Porque ela tem um tempo para cumprir. Então, essas coisas de ganhar tempo, de ganhar entendimento, faz a aula fluir mais fácil, faz você entender as coisas mais rápido e faz a sua técnica melhorar também. Porque o balé é muito prático, mas ele é muito teórico também. E saber a teoria faz toda a diferença na nossa dança. Toda a diferença.
tá bom? Então, por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês como é que acontece, que você tenha ficado claro a diferença entre as posições de corpo pra vocês, posições de pontos da sala, também as posições de arabesque, tá? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender direitinho. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Se tiver ficando muito confuso, a gente faz um outro vídeo, não tem problema. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o joinha de vocês, de dar o like de vocês, deixar o comentário, compartilhar com os amigos de vocês. Quem está assistindo pelo YouTube, não deixe de ativar o sininho para as notificações, de se inscrever no canal, de seguir a página, enfim, depende de onde vocês estão assistindo esse vídeo. E eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Então, um beijão e até lá!